Olá, olá, tudo bem com vocês? Esse canal só mostra que é importante, porque só recebe visitas importantes. E quem é essa pessoa? Você conhece? Eu conheço há muitos anos, muitos anos. É a Cu número 1, essa é minha Cu número 1. E hoje nós vamos falar sobre as mães que amam demais. Você é esse tipo de mãe? Você tem esse tipo de mãe? Você conhece esse tipo de mãe? Ah, você gostou e muito, né, desse tema? Então vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like e faça os seus comentários. Comente se você conhece alguém assim, se você é assim ou já foi assim. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Enquanto isso eu vou rodar a vinheta. Voltamos para falar da Mirinha. Essa é a Miriam, minha cunhada. Há quantos anos? Há quase 30. E Mirinha, você tem 2 filhos, né? Eu tenho um casal de filhos, né? Que são as minhas bênçãos na minha vida. E tenho muita honra de ter a Vilma como tia deles. Desculpa, mundo, desculpa, Brasil, mas eu sou assim. Ô Mirinha, mas você se encaixa nesse perfil de mãe que ama demais? Você acha que se amou demais ou ama demais seus filhos? Mas sim, o amor que eu sinto por eles é tão grande. E assim, só que há um tempo atrás eu não estava muito conseguindo administrar, porque assim, por amar muito e por cada um deles, da minha filha e do meu filho ter uma história, eu amava tanto que eu queria colocar eles assim, como se fosse uma redoma, e eu ficar ali vigiando, cuidando o tempo inteiro. Então o amor que eu sinto por eles é tão grande que há um tempinho atrás eu não queria deixar eles crescer. E com isso eu mais a Vilma estávamos conversando, aí a Vilma comentou comigo assim, que a gente poderia fazer esse tema, porque às vezes o amor que a gente sente pelos filhos é tão grande que nos impede até deles crescerem. Aí há 1 ano e meio atrás eu não estava conseguindo administrar isso, eu achava assim, tudo que eles iam fazer, eu tinha que estar junto, fazendo tudo com eles, até mesmo atrapalhando eles de crescer. Então eu aprendi, estou começando passando para vocês algo que eu aprendi há 2 anos atrás. Isso que ela está falando é muito sério. Talvez quando a gente fala que mães que amam demais, ou pessoas, ou mulheres que amam demais, o que tem a ver? O amor nunca é em excesso. Mas aqui a gente está falando, usando o amor, é um eufemismo para um certo grau de até uma doença da pessoa. A mãe achar que o filho não pode crescer, a mulher achar que o marido não tem direito de ir jogar bola, o homem achar que a mulher não tem direito de sair com as amigas, e várias situações que a gente chama de amor e na verdade a gente está sufocando a pessoa. No caso dela, ela estava impedindo os filhos de crescerem, porque se cria filho, infelizmente, se a gente pudesse, colocaria dentro de uma caixinha mesmo, dentro de uma bolha e protegeria do mundo, mas não é a nossa realidade, né? Criar filho é para o mundo, é para a vida, então tem que ensinar o filho a ser gente, o filho a ser humano, o filho a lidar, e não tem como privar os filhos de tristeza, de angústia, de sofrimento, porque isso faz parte da vida, e é isso que faz a pessoa amadurecer. Ô Mirinha, e me conta assim, o que você viu assim, quando você percebeu isso? Nossa, eu estou atrapalhando os meus filhos. Como deixá-los crescer sem sofrer. Eu queria que eles fossem crianças para sempre, queria que eu ficasse ali o tempo inteiro, adulando, cuidando, como se eles não tivessem que crescer. Aí o que aconteceu? Aí já estava me atrapalhando, porque eles não eram mais aquela criancinha que eu ficava o tempo inteiro, faz isso, faz aquilo. Eu comecei a perceber que a Camila já estava virando uma moça, e o Samuel um rapaz. E o Samuel hoje eles têm quantos anos? O Samuel vai fazer 16 anos em breve e a Camila 13. Eu queria comportar com o Samuel com 15 anos como o Samuel tivesse 5. Ele ia fazer uma coisa, eu ia atrás. Isso aqui não vai dar, isso aqui não pode. Aí
Aí eu comecei a ver que eles estavam crescendo, que eles precisavam ter a autonomia deles. E as experiências as experiências, né? As experiências dele. Eu comecei a ver que nem tudo. Ele ia na padaria, eu tinha que ir atrás, preocupada. Hoje ele vai na padaria pra mim, hoje ele resolve, vai numa loja, ele faz alguma coisa, até mesmo que eu peço ele. Mas antigamente, para ele sair há 2 anos atrás, para ele sair do portão, eu tinha que estar vigiando. Então é como se fosse uma redoma que eu estava criando. Não estava deixando eles ter a autonomia deles. Isso atrapalha muito, né? E cada filho tem a sua personalidade. Tem aquele filho que não, eu vou crescer, que resolve romper, mesmo fazendo a mãe sofrer. Mas tem aquele filho que se acomoda com isso. Tendo já passado 2 anos, você lutando, porque como se construiu essa bolha, agora tem que desconstruir. Então isso também leva tempo. Aí você percebe nos seus filhos a dificuldade para amadurecer. Até então, eu estava percebendo muito essa dificuldade, inclusive na escola, nos estudos. Aí eu fui chamada até mesmo lá na escola para ver como que estava o comportamento. Aí lá na escola eu pude ver que eu estava protegendo tanto eles, que eu estava atrapalhando eles a desenvolver. Qualquer coisa que acontecia na escola, estava eu lá dentro para resolver. Qualquer detalhinho, eu não deixava eles mesmo Meu filho crescer. Não faz nada de errado, né? Aí o que acontecia? Qualquer coisinha, até briguinha assim, coisinha de menino na sala, tava eu lá como mãe querendo proteger, querendo resolver o problema deles. Eu cheguei lá e eu comecei a ver que a Camila consegue dialogar para resolver os probleminhas dela entre as amiguinhas dela. O Samuel também consegue. Então muitas vezes eu tava atrapalhando eles. Chegava lá como mãe protetora, não como uma mãe assim, para fazer barraco, porque graças a Deus a minha personalidade não é essa. Eu gosto de paz, de tranquilidade. Eu chegava lá, conversava direitinho. Só que, porém, eu tava vendo que eram detalhes que não precisava de eu entrar nesse meio. Poderia deixar eles conversar, resolver, fazer suas próprias amizades. Eu queria colocar eles numa redoma. Eu achava assim, que a Camila tinha 5, o Samuel tinha 6 anos, sendo que a Camila já estava chegando nos 12 anos. Então eu agradeço muito a Deus por ter conseguido entender que eu posso ser uma mãe presente na vida deles, mas não presente a ponto de sufocar eles. Eu posso deixar eles crescerem, a se cuidarem deles mesmos. Tudo eu tinha que envolver. Eles faziam qualquer coisinha, eu tinha que chegar lá e falar, é assim, você tem que fazer assim. Não, hoje a Camila, ela nem se pensar, cuida. né? Eles decidirem o que queriam, como queriam. Mas me conta agora o seu lado, que você fala assim, como deixar o filho crescer sem sofrer? E isso é porque você sofreu, né? Chegou a ser sofrimento, porque quando eu comecei a entender que eles estavam crescendo, que eles... Assim, eu tive 2 experiências. A Camila, por ela ter nascido muito frágil na época, né? A minha cunhada começou a contar o testemunho dela, algumas pessoas já conhecem, aqui, né? Um vídeo que fala da história dela. E devido a ela ter nascido muito pequenininha, correu vários tipos de risco, então eu achava assim, a Camila ela vai crescer, mas eu vou proteger ela o tempo inteiro. Mas um dia o médico me falou, quando ele examinou ela, falou assim, deixa ela crescer, ela não tem mais. O que passou na vida dela... Mas doeu? Doeu muito, a ponto assim de eu pensar assim, nossa, sem ela não vai conseguir fazer nada. Mas assim, pensar que os seus filhos, agora eu vou soltar os meus filhos, eles vão crescer. Aí doeu assim, eu preciso disso, eu que preciso. Porque na verdade é você que precisava dessa super proteção, não com seus certeza. Filhos. Mas aí doeu assim, nossa, eu vou sofrer. Como eu vou fazer? Como eu vou ocupar minha vida daqui pra frente se eu não tenho mais os meus filhos para colocar debaixo da asa? Não que eu soltou os filhos, mas tá deixando cada um viver de acordo com a sua idade. Isso doeu muito. É um grau tão sério, tão elevado, que muitas mães podem ter passado e pode até mesmo estar passando. Chegou num grau tão elevado que o primeiro dia de aula deles eu queria colocar um banquinho lá na porta da escola e ficar esperando o horário da aula terminar. Inclusive, aconteceu algumas vezes. Quando eu deixei a Camila pela primeira vez, eu fiquei lá no portão um tempão da escola vigiando como que ia ser, se ela ia chorar, se ela ia me querer.
Gente, foi uma surpresa pra mim. Essa menina me deu a Camila me deu um tchau. Pode ir, mãe, pode ficar tranquila. Gente, eu sofri, mãe. Eu sofri porque eu achava assim. Decepção. Eu achava assim, gente. Por isso que eu tô falando pra vocês que muitas mães podem estar passando por isso que eu trouxe esse relato. Porque eu achava assim, a Camila só vai conseguir ficar dentro da escola, mas o Samuel, se eles souberem que eu tô aqui fora, vigiando, esperando o horário terminar da escola pra me levar eles de volta. Aí o que aconteceu? Eu voltei para casa, comecei a orar a Deus, pedir a Deus força, Senhor, me dá força para mim deixar meus filhos crescer, que eu queria o tempo inteiro estar protegendo, estar cuidando de tudo, escolhendo tudo para eles. Eu não estava deixando, amarrando o sapato, arrumando a cama dele. É verdade, o Samuel com 8 anos, Vilma, com mais de 8 anos, eu assim, tô confessando para vocês, ele com mais de 8 anos, ele não sabia amarrar o cardaço, porque ele ia para a escola, quem tinha que amarrar o cardaço era eu. Se o cardaço dele não ficasse amarrado do jeito, então não era eu que tinha que estar ali. Então assim, eu acho que tá dando para vocês entender o que eu quero dizer, o grau que eu cheguei de querer ficar lá na porta da escola, sentada esperando o horário da escola terminar. Aí eu pude entender, minha cunhada, que eu que estava precisando de me libertar. Quando eu falava assim, o Samuel vai passear na casa de alguém, eu sofria, porque eu pensava assim, que hora que ele vai vir? O que vai acontecer? Será que ele vai conseguir ficar bem lá? Aí eu ligava pra Vilma, ele já ficou na casa da Vilma, minha cunhada, eu ligava pra ele e falava, Camila tá bem? O Samuel tá bem aí? Tá bem, Miria, fica tranquila. E eu ligava. Então eu ficava pensando, chegou num grau que eu sofri por não entender que eles já estavam crescendo, eles precisavam da autonomia deles, precisava deles ter o espaço, porque eu estava sufocando eles. E hoje, assim, lógico, meus filhos não estão soltos por aí, assim, passeando à vontade sem eu. Mas assim, se vai ali, se vai resolver alguma coisinha, eu tô deixando. E eu não deixava, viu? Era aquela coisa assim, de tudo eu estar junto. Acho que tá dando pra entender, não tá? Tá dando sim. Você mãe, você pai, você mulher, esposa, esposo, namorado. Quando você sufoca a pessoa, isso não é amor. Não é porque você ama demais a pessoa. É uma falha que tem em você. Você precisa de cuidado. Que na verdade, como ela pensava, eu vou soltar, meu filho não tem condições de andar sozinho. Mas na verdade ela que precisava que o filho dela andasse com ela. O problema estava nela, é alguma coisa dentro dela que precisava ser resolvida. Não sufoca. Se você sufoca o seu filho, você impede de crescer, você não prepara para o mundo. E filho a gente prepara para o mundo. Assim como os nossos relacionamentos, sejam eles amorosos ou não, né? Todo relacionamento afetivo, tudo aquilo que nos afeta, a gente está vivendo a vida. A vida é assim, cheia de altos e baixos, coisas boas e coisas ruins acontecem. Então, se você não está segura com você, se você não é seguro em quem você é, do que você é capaz, você acaba achando alguém, no caso dela foi alguém, para sufocar, para apoiar como muleta, porque também tudo tinha uma desculpa. Vamos ali, Miri? Não, eu tenho meus filhos. Faz isso, não, eu tenho meus filhos. Trabalhar, não, eu tenho meus filhos. Passear, não, eu tenho os meus filhos. Acaba escondendo, acaba usando também os filhos como desculpa. Isso não só atrapalha o filho, o cônjuge, a pessoa que você sufoca, mas como te atrapalha também de vencer, te atrapalha também de ser o ser humano livre que você merece ser. Hoje você se considera livre, se o sofrimento acabou, por mais que você ainda está nesse aprendizado, porque é um aprendizado, né? Mas você se considera livre, eu aprendi mais, eu estou sofrendo menos com isso agora. Sim, com certeza. Eles ainda agora estão na adolescência. Aí já é uma outra etapa que eu tô aprendendo a lidar. Mas assim, hoje eu me considero livre. Hoje, se eu precisar de sair, precisar de resolver alguma coisa, eu deixo eles em casa, eu ligo. Deixa em casa sozinho, gente. Deixa em casa sozinho. Eu ligo, né? Eu telefono, tá tudo bem aí, vocês dois estão tranquilos. Mas hoje eu consigo sair. Se precisar de eu ir no médico, eu consigo deixar eles. Gente, chegou num grau que eu ia sair, eu tinha que levar os dois pendurados tudo aonde que eu fosse. Tinha dias que eles me pediam, mãe, deixa eu ficar.
Pode ficar tranquilo, confia, mãe, que nós vamos ficar bem, nós vamos ficar tranquilos. Aquele diálogo bem legal mesmo de filho explicando que pode ficar tranquilo. E eu não conseguia. Eu tinha que se virar para poder levar eles. Às vezes eles não estavam querendo ir, mas eu queria levar, porque ali os meus olhos estavam vigiando. E aí entra um detalhe muito importante. Você confiar no Criador, você saber que o Criador está cuidando dos seus filhos, você saber que você está ali protegendo, cuidando, mas o maior é o nosso Deus para cuidar deles, saber o que eles estão ali precisando. E você muitas vezes não consegue entender que o Criador tem o controle da sua família. A partir do momento que você pede a Deus, pede a Jesus para proteger a sua família, você pode se considerar livre. Hoje eu sou livre porque, lógico, eu vigio meus filhos, eu cuido dos meus filhos, mas não com aquela proteção de que, se eu deixar vai acontecer alguma coisa. Não, hoje eu sou livre, hoje eu saio, se precisar de resolver qualquer outra coisa, que deixar eles um pouquinho, eu deixo, tranquilo, quando eu volto, tá tudo no lugar. Então eu agradeço muito a Deus por ter me libertado disso, porque se eu não libertasse, eu não ia conseguir o amor, o carinho deles com liberdade. Ia ser a conquista forçada. Eles iam fazer coisas para estar junto comigo, porque eu queria impor eles ficar comigo. Hoje não, se eles ficarem comigo, me darem carinho, ficarem juntos, é porque eles realmente cresceram e querem, não porque eu tô forçando, entendeu, filho? Eu entendi bem e espero que vocês tenham entendido também. O que a gente está falando aqui não é para você deixar de amar o seu filho, é para você confiar no seu amor pelo seu filho e confiar que ele te ama. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que fala assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Sim, se você cativou alguém ou seu filho, você é responsável por aquela pessoa para a vida inteira. Mas prender não é amor. Então a gente está tentando te falar que tanto você tem que deixar a pessoa livre quanto você merece ser livre. Porque essa sensação, esse sentimento que precisa super proteger é angustiante, né? É escravizante, tira a paz, tira a liberdade. E você precisa ser livre. E às vezes, viu, o que acontecia comigo muitas vezes, minha cunhada aqui, às vezes eles iam fazer coisas comigo, faziam forçado, porque, não, se eu ficar aqui, minha mãe não vai deixar. Então hoje, assim, se o Samuel precisar de sair para comprar, para fazer alguma coisa, ele faz, jogar uma bola, andar de bicicleta, tudo ele fica livre. Mas antes não, às vezes eu estava cansada, não estava mais dando conta de acompanhar, mas tudo eu tinha que estar em cima. E hoje, assim, eu vejo que esse cuidado, esse carinho de Deus em cuidar, em proteger os filhos da gente, porque na infância eles aprenderam também que o amor, ele é independente de você sufocar. Verdade, o amor tem asas, né? O amor é livre, porque ele vai e volta. Se eu deixo livre, tem uma frase, não é piegas, viu, gente? Mas tem uma frase assim: se eu deixo livre tudo aquilo que eu amo, se não voltar é porque aquilo nunca foi meu, mas se voltar é porque aquilo sempre me amou. Então, deixa livre e confia no seu amor, tá? Confia na criação que você deu aos seus filhos e confia que você é capaz de conquistar esse outro alguém que você sufoca. Então a pessoa não tem que ficar com você obrigado, mas sim porque você ama e essa pessoa te ama. Você é uma pessoa agradável, seja uma pessoa agradável para você e com certeza você será agradável para as outras pessoas também. Mirinha, brigadão, brigadão, brigadão por ter tido coragem, né, de falar. Gente, não é fácil assumir uma coisa assim, né? Assumir que sufocou. A gente quer comprar só coisa bonitinha, mas assumir isso dá um tiquinho. E eu agradeço muito essa oportunidade. Eu espero que essa oportunidade, assim, ajude outras pessoas que podem ter, né, ter passado ou pode estar passando por essa mesma situação de amar tanto a ponto de sufocar, né? Que eu fui liberta por isso. Desejo que vocês também sejam libertos, alguém que estiver passando por isso. Deixa eles crescerem, deixa eles serem adolescentes, deixa eles viver bem, né? E confiar que o Criador está cuidando deles e que a gente pode ser livre, livre para amar sem sufocar.
É isso aí. Agradeço. Livre para amar sem sufocar. Até o Justamente. próximo vídeo. Fica com Deus. Obrigada, viu, gente? Linda, maravilhosa.